Olha só, esse meu primeiro raciocínio, que eu até já mandei isso aqui para ti direitinho lá, quando eu mandei tudo junto, foi um raciocínio assim, ó, simples de início de sétimo ano. Por quê? Porque eu estou imaginando aqui que eles estão no sétimo ano em pandemia, que mal tiveram sexto porque estavam em casa. Então, se a gente parar para pensar, essas crianças são de quinto ano, tiveram um sexto lá mais ou menos, dependente de escola particular ou pública, né? E estão tendo o sétimo agora, melhor do que foi o sexto do ano passado, mas não podemos dizer que é a mesma coisa. Então, lendo essa questão, a balança 1 e 2 da figura abaixo estão em equilíbrio. Sabe-se que todos os triângulos têm a mesma massa, bem como todos os quadrados e também todos os círculos. Ponto final. Lá embaixo. Quantos quadrados devem ser colocados no prato direito da terceira balança para que ela também fique em equilíbrio? Quando ele lá em cima está falando que sabe-se que os triângulos têm a mesma massa, ou seja, o mesmo peso, ele está dizendo que todos os triângulos têm o mesmo peso, da balança 1, da balança 2 e da balança 3. Mas quando ele fala que, bem como todos os círculos, não quer dizer que os círculos têm a mesma massa ou o mesmo peso dos triângulos. Quer dizer que todos os círculos também têm o mesmo peso. Então, se o círculo pesa 1 kg, o outro círculo da balança 2 vai pesar 1 kg e o da balança 3 vai pesar 1 kg. Então, por esse raciocínio, o que eu tinha feito? Na balança 1, 2, 3, 4 elementos. Eu coloquei tudo com o mesmo peso. Faz de conta que tudo tem o mesmo peso, os triângulos e o círculo. Então, 1, 2, 3, 4, 3 triângulos e um círculo, 4 elementos. E quantos quadrados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 2 quadrados a mais. Na segunda balança, 1, 2, triângulo, 3, 4, 5, 6. 4 círculos. Então, tem 6 elementos. E quantos quadrados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 2 a mais de novo. Aí eu fui pela lógica, né? Opa, saiu. E eu fui pela lógica. Na 3, 1, 2, 3, 4 triângulos e 1, 2, 3 círculo. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, se é mais 2 na 1 e mais 2 na 2, eu coloquei mais 2 e ficou 9. Então, isso aqui foi um raciocínio. Quando eu achei muito fácil e fui jogar isso no programinha lá da internet, tem um programinha que a gente joga os problemas e já vem os cálculos e os resultados também, né? E eu perguntei para o meu primo, que é professor da UFSC de matemática, ele falou: Silvana, esse problema não é esse raciocínio. Esse raciocínio é para criancinha. Ele falou, usou essa palavra. Então, foi aonde ele disse: primeiro a gente tem que definir qual é o peso do triângulo, qual é o peso do círculo e qual é o peso do quadrado. Aí foi aonde foi aquele cálculozão enorme, gigante que eu te mandei, que ficou, agora não me recordo, tem que olhar, mas que foi visto quanto que pesa o círculo, quanto que pesa o círculo e quanto que pesa o quadrado. Aí foi feito o cálculo da balança 1, foi feito o cálculo da balança 2. Tanto da balança 1 como da balança 2 deu número decimal com vírgula. Aí quando juntou a 1 e a 2, aí fechou 10. Se tivesse fechado 9, eu ia dizer, o meu raciocínio estava tudo igual, mas não é. Aí quando eu falei para ele, mostrei essa fotinho que está aqui e eu mostrei para ele o meu raciocínio, ele falou: a professora pode até aceitar, mas não é essa a questão. Essa questão aí é questão de oitavo, nono ano, que ele usa para oitavo e para nono ano, e é com aquele cálculo grande lá, que tá inclusive ela igualzinha na internet. Então, tipo, não sei, como eu te falei, Fernando não está mais nessa escola. Se eu mandasse o Fernando colocar 10 e justificar, porque tem que justificar, tá? Essa é questão bônus. Faz se quiser também, mas a professora mandou, tá lá na aula ao vivo, na aula gravada.
tem que justificar. Não pode só colocar 10, tem que dizer por quê. Então, eu colocaria, se fosse o Fernando, 10 e colocaria todo o cálculo. E se a professora falasse que é 9 com esse cálculozinho aqui que eu fiz aqui, eu ia mostrar para ela que o cálculo correto, que está publicado em artigo, é aquele grandão lá. Mas isso eu ia fazer se eu fosse mãe de aluno, né? Não professora particular do aluno que está no colégio, que aí quem tem que falar é a mãe, né? Mas é isso.